Olá pessoal, eu me chamo Daniel Vinícius, eu sou um dos professores da equipe de Física do portal e hoje eu vou estar ministrando para vocês a aula relacionada a termometria e calorimetria, tá? Eu quero adiantar a vocês que eu estou dentro do grupo da monitoria do portal, junto com diversos outros professores e monitores. Então se você tiver alguma dúvida relacionada a essa aula, ou com alguma outra aula, questão, algo assim, você pode ficar à vontade para me procurar, ou procurar os colegas que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos meter bronca nesse assunto. E uma coisa importante aqui, eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira dela vai ser a parte de termometria e essa segunda de calorimetria. Vão ser muitos conceitos, então se você ficar com muita dúvida, eu aconselho você a tentar rever os vídeos, tentar fazer as questões da ficha e procurar, claro, sempre tirar suas dúvidas para os monitores, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, como a gente vai trabalhar sobre a termometria, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre temperatura e o que é essa temperatura relacionada ao termômetro, o que quer que seja. É natural que quando o termômetro está numa escala um pouquinho maior, ele está subindo, você vai notar que está um dia mais quente, enquanto ele está um pouquinho mais baixo, vai estar um dia mais frio. Então vê, o que é que nos transmite essa sensação de quente e frio? O que é que nos dá essa noção de que quando está um dia ensolarado está quente, quando está num dia chuvoso que está com aquelas nuvens bem grossas está no dia frio. Mas o que é que transmite essa ideia para a gente de quente e frio? Perceba, esses são conceitos que você já conhece. Só que o que eu estou querendo convidar você a fazer é refletir um pouquinho sobre eles e pensar qual é a origem deles. O que é que me transmite a ideia de o que é quente e o que é frio? Então veja, a pergunta que a gente está fazendo é: o que é que a gente está medindo nesse termômetro? Se eu pego o Recife e vejo lá no noticiário, vai aparecer: Recife está a 26 graus Celsius com sensação térmica de 30. O que é essa medição de 26 graus Celsius? O que é que a gente está medindo? Então, essas duas perguntas que a gente está fazendo giram em torno de uma pergunta maior, que é: o que é a temperatura? Quando a gente responder essa pergunta, a gente vai entender o que é quente e o que é frio para a gente, e o que de fato a gente está medindo através do termômetro, beleza? Então vamos lá. Se a gente fosse observar as moléculas de um corpo através das fases dele, fase que eu digo é a fase da matéria, se está sólido, líquido, gasoso, você vai notar que em um corpo sólido, as moléculas elas vão estar bem aglutinadinhas. Em um corpo líquido, essas moléculas elas vão estar um pouquinho mais separadas, enquanto no corpo gasoso elas vão estar bem mais espalhadas. Se você notar, pensar um pouquinho na água, o estado sólido da água é quando a água está bem fria, ela congela. O estado líquido é aquela temperatura normal, ambiente. E o estado gasoso é quando a água está com muita energia, quando você aquece muito ela e ela fica bem espalhada. Então veja, nós temos uma noção já de como é que funciona esse grau de agitação molecular conforme o estado da matéria. No estado sólido, mais aglutinadinho; no estado líquido, um pouquinho mais espalhado; no estado gasoso, mais espalhado. Então, note, quanto menor a temperatura, mais grudadinho estão as moléculas, e quanto maior a temperatura, mais espalhadas elas estão. Vamos pensar isso agora no corpo só. Eu tenho uma barrazinha aqui de um corpo qualquer, e ela está bem aglutinadinha porque está no estado sólido. Eu vou colocar um fogozinho aqui embaixo, e vou notar que, conforme eu estou aquecendo, essas moléculas elas estão ganhando uma agitaçãozinha. Elas estão vibrando mais. E quanto mais eu aqueço, eu noto que elas vão ficando mais espalhadas, elas estão adquirindo mais energia e estão ficando mais espalhadas possível. Então vê, a definição que a gente tem para a temperatura, pensando nessa medição experimental, é de que a temperatura é a energia cinética média das partículas de um corpo. Aldênio, eu não entendi. Como assim energia cinética média das partículas de um corpo? Vê, eu vou resumir isso em uma outra frase. A frase é grau de agitação das moléculas. Esse conceito de temperatura vai estar associado ao grau de agitação das moléculas. A gente viu que quando está um dia mais frio, quando tem uma molécula mais fria, elas vão estar mais aglutinadas. Quando tem um material mais frio, perdão, as moléculas vão estar mais aglutinadas. E quando tem um material mais quente, eu vou ter as moléculas mais espalhadas. Então, essa noção de temperatura, que eu estou fornecendo a temperatura, está aumentando, diminuindo a temperatura, está relacionada a grau de agitação molecular.
Então, quando você pensa em um dia mais quente, você está pensando em um dia em que as moléculas elas estão mais agitadas. E quando você pensa em um dia mais frio, você tem que pensar em as moléculas estão mais condensadas, elas estão com menos grau de agitação, beleza? Então, guarda esse conceito: temperatura, grau de agitação das moléculas. E aí vamos pensar no seguinte: como é que funciona o termômetro pensando nesse conceito que a gente viu de temperatura? Veja, uma das consequências de você aumentar a temperatura de um corpo e, consequentemente, aumentar o grau de agitação molecular é que essas moléculas elas vão necessitar de mais espaço para ocupar. Ou seja, elas vão fazer com que aquele corpo aumente de tamanho, dilate. Então, uma das consequências de eu aumentar a temperatura do corpo é ele dilatar devido a esse grau de agitação maior. Então, o que acontece é que se eu tenho uma temperatura aqui e começo a esquentar, a colunazinha do material que eu coloquei começa a subir porque as moléculas dela estão mais agitadas, ele vai querer ocupar mais espaço e vai subir nesse termômetro. Da mesma forma que, se eu começo a esfriar, essas moléculas vão começar a ficar menos agitadas e vão começar a querer ocupar menos espaço porque elas vão estar mais juntinhas. Então elas vão descer. Então o termômetro funciona através desse conceito de dilatação. Veja, dilatação vai ter uma aula específica em que vai ser trabalhado sobre esse conceito de dilatação. Mas eu quero adiantar a você que uma das consequências da variação de temperatura é a dilatação ou a contração desses corpos, tá bom? Outra coisa importante sobre o termômetro é que a gente sempre mede 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, não sei tantos graus Celsius, mas o que é esse grau Celsius? Qual é o parâmetro que a gente está utilizando para medir esse grau Celsius? Vê, o que eu estou perguntando a você é o seguinte: pensa num material, como por exemplo a massa de um corpo. Se você pegar a massa de um corpo, você pode medir ela em quilograma, por exemplo. Se você pegar essa mesma quantidade de massa, essa mesma quantidade de quilograma, e for para os Estados Unidos, muito possivelmente as pessoas vão tentar medir em libra. Significa que o material mudou? Não. Só significa que a forma como eles estão medindo é diferente. Então veja, esse negócio de graus Celsius funciona basicamente como uma forma de medir esse grau de agitação molecular. Então existem várias maneiras de medir esse grau de agitação molecular. E graus Celsius é somente um deles. Novamente, quando eu mudo essa escala de medição, eu não estou mudando o grau de agitação e nem estou mudando o corpo que eu estou me referindo. Eu estou mudando a forma como eu estou medindo. Da mesma forma que eu comparei você o quilograma e a libra. Não é que eu estou pegando corpos diferentes. Eu posso até fazer isso, mas nesse caso, se eu estou tratando de um mesmo corpo, eles vão ter uma medição diferente, porque o parâmetro que eu estou utilizando para medição é diferente, porém, eles vão ter ali a mesma quantidade de massa, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos dar uma olhada, primeiramente, em como é que a gente mede a quantidade de anos vividos pela gente. Vê, eu sei que estou tangenciando um pouquinho do assunto, mas é somente para a gente entender um conceito que eu vou trabalhar já já com você, tá? Primeiro, quando a gente vai medir quantos anos se passaram, no século, o que quer que seja, a gente utiliza um parâmetro. Esse parâmetro, no nosso caso, no calendário cristão, é a época de vida de Cristo. Depois de Cristo, a gente chama de DC, depois de Cristo. Antes de Cristo, a gente chama de AC, que é antes dele. Então, o nosso parâmetro de medição, nesse caso, é Cristo. Então, quando a gente for tratar de temperatura, quando a gente for medir alguma temperatura, a gente também vai precisar de um parâmetro de medição. E que tipo de parâmetro de medição é esse? O parâmetro de medição a gente chama de pontos fixos. No exemplo que eu dei anterior, seria como se Cristo fosse o nosso ponto fixo. É a partir dele que eu vou começar a minha medição. Então, na escala termométrica, nossos pontos fixos são outros. São dois pontos fixos que a gente vai utilizar. O primeiro ponto fixo vai estar relacionado ao ponto de gelo, que é a temperatura de congelamento da água. Enquanto o segundo ponto fixo é o ponto de vapor, a temperatura que a água entra em ebulição nas condições normais de pressão, tá? Então, o que acontece? A gente vai estar utilizando dois parâmetros para medição de temperatura, que é ponto de congelamento da água e ponto de vapor. Como eu disse a você, vai ter mais de uma forma de você medir essa temperatura. Então, quando eu coloco aqui no título escalas termométricas, é porque a gente vai tentar descobrir quais são essas escalas. A gente tem mais duas escalas além da escala Celsius, que é a Kelvin
e Fahrenheit. A Kelvin, eu vou falar um pouquinho dela especificamente já, porque ela é a escala uma das mais importantes para a gente aprender. E a outra escala Fahrenheit, a gente aprende basicamente porque é a escala utilizada na Europa e nos Estados Unidos. E como a gente sabe, a gente é meio subordinado a isso, a gente é país subdesenvolvido, então acaba que a gente tem que aprender esses conceitos relacionados a como é que os outros países estão medindo essa noção de temperatura também, tá? Então veja, não é que o grau de agitação mudou daqui para cá nem daqui para cá, é o mesmo. A forma como eu estou medindo que é diferente, beleza? Note, por exemplo, que aqui eu tenho umas mediçõezinhas, tá vendo? Uns traçozinhos. Quando eu vou para Fahrenheit eu tenho vários traçozinhos. Por quê? Porque nessa forma como eles resolveram medir, eles colocaram mais parâmetros de medição. Perdão, mais parâmetros não. Mais graduaçõezinhas de medição. Então, é só uma outra forma de medir, tá? Veja, o primeiro ponto fixo da gente em Celsius é 0 graus. O segundo ponto fixo aqui, primeiro ponto fixo ainda aqui, em Kelvin é 273, enquanto em Fahrenheit é 32. Novamente, não é que o grau de agitação molecular mudou, é que o parâmetro que eu utilizei para a medição é que foi diferente, beleza? Então vê, o que eu quero que você grave aqui desses termômetrozinhos são esses pontos fixos dele. Eu vou colocar na tabelinha para você ver como é que fica. Pronto, perfeito. Na tabelinha aqui que eu coloquei para você, o primeiro ponto fixo, ponto de congelamento ou ponto de gelo, 0 graus Celsius, que a gente conhece, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. Essas coisinhas aqui eu vou precisar sim que você decore, porque são parâmetros importantes para quando você for ver questões relacionadas à temperatura, tá? O ponto de vapor você também conhece na escala Celsius, que é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius a água evapora. 272 graus Fahrenheit e 373 Kelvin. Repare uma coisa importantíssima. Em Celsius eu tenho um grau Celsius. Em Fahrenheit eu tenho um grau Fahrenheit. Em Kelvin eu não tenho grau, eu só tenho Kelvin. Olha, Aldênio, e por que isso acontece? Veja, cada escala dessa de temperatura, tanto Celsius quanto Fahrenheit quanto Kelvin, elas têm uma historiazinha por trás dela, tá? Celsius ele foi lá, utilizou determinado parâmetro e fez a escala dele. Fahrenheit foi lá, utilizou determinado parâmetro e realizou a escala dele. E por aí vai. Eu convido você a pesquisar direitinho como é cada escala dessa, como foi que eles fizeram. Eu não vou falar dela porque senão a gente vai alongar muito a aula, já tem muita informação. Então eu vou pular um pouquinho, tá? Mas dá uma sacada e vamos voltar para o que eu estava falando. Kelvin não tem esse grauzinho que tem aqui, ó, que aparece do lado desses números. Por que não? Veja, o Kelvin é o que a gente chama de escala absoluta. É a escala mais fiel ao grau de agitação molecular. Como assim, Alder? Quando Celsius e Fahrenheit tentou medir o que é a temperatura, tentou pegar essa noção de temperatura, eles utilizaram como parâmetro, por exemplo, o gelo, o álcool. Então, eles não tinham noção ainda na época que a temperatura era grau de agitação molecular. Eles só utilizavam um parâmetro que eles conheciam na época de que quando está mais frio, o material tende a congelar. Quando está mais quente, o material tende a evaporar. Mas ele não sabia que isso estava intrinsecamente associado ao grau de agitação molecular. Kelvin não. Na época dele, ele já sabia que essa temperatura estava associada ao grau de agitação molecular. Então, Kelvin ele faz uma medição mais fiel em relação ao grau de agitação molecular. E é por isso que a gente chama de escala absoluta. Você deve se lembrar que, se a gente for medir força no Sistema Internacional de Medida, você vai medir em Newton. Se você vai medir massa no Sistema Internacional de Medida, você vai utilizar quilograma. No Sistema Internacional de Medida, a gente utiliza Kelvin, porque é a escala mais fiel ao grau de agitação molecular, tá? Uma coisa importante é que a gente está medindo o grau de agitação molecular. E uma pergunta importante que a gente fica é: e tem como eu parar essa partícula, deixar ela estática? A resposta é não. Até mesmo o gelo, apesar dele estar ali 0 graus Celsius, você vai notar que vai ter corpos que vão conseguir atingir uma temperatura menor. Até mesmo a cerveja, se ela estiver no congelador, ela consegue atingir uma temperatura menor do que 0 graus. Então, na escala Kelvin, a gente vai pensar assim: será que eu consigo atingir 0 Kelvin? Será que eu consigo atingir o momento em que esse corpo ele para totalmente? A resposta é não. Eu não consigo fazer com que um corpo pare totalmente. Se você for pesquisar no Google, você vai achar que tem pesquisas relacionadas a isso, dizendo que foi possível sim achar esse grau zero.
Porém, leva fatores quânticos muito fortes que não cabem aqui e provavelmente não vai cair no vestibular também. Então a gente vai focar nisso. Nenhum corpo atinge o zero absoluto. Lembrando, escala Kelvin, escala absoluta, então o zero dela é o que a gente chama de zero absoluto. Nenhum corpo pode atingir zero absoluto, porque nenhum corpo consegue ficar totalmente estático. Se você colocar uma molécula lá nas profundezas do universo, longe do sistema solar, longe da nossa galáxia e de diversas outras galáxias, ainda assim ele vai ter um pequeno, bem pequeno grau de agitação de 0,0000 tanto, mas ele não consegue ficar totalmente estático. É importante que você entenda isso. Zero absoluto, totalmente estático, e os corpos não conseguem atingir esse zero absoluto. Veja, zero absoluto é esse 0 Kelvin. Não é 0 graus Celsius, tá? O Kelvin é a única escala que não aceita medidas negativas. E é por isso que o zero absoluto toma como base essa escala. Então, o zero absoluto é 0 Kelvin. Não é 0 graus Celsius, não é 0 grau Fahrenheit. É 0 Kelvin. O que a gente vai tentar aprender agora é como fazer a conversão dessa escala para essa e dessa escala para essa. Então, a gente tem 3 escalas aí que estão medindo basicamente a mesma coisa, só que a gente tem que saber como a gente faz para intercalar elas, tá? Dá uma olhada nesses termômetrozinhos. Eu tenho aqui o ponto de vapor que eu falei para vocês de graus Celsius, que é 100, o ponto de vapor de Fahrenheit que eu falei que é 212 e o de Kelvin que é 373. O ponto de congelamento 0, 32, 273. Eu vou pensar o seguinte, eu tenho uma temperatura aqui, que é uma temperatura qualquer em graus Celsius que eu desconheço, tá? Essa temperatura, como é um grau de agitação molecular, ela tem o mesmo grau de agitação molecular para Fahrenheit. Só que retomando, em Fahrenheit vai ser outra medição. Então a pergunta não é qual é o grau de agitação em Fahrenheit, porque o grau de agitação é o mesmo. A pergunta é qual é o valor que essa temperatura aparece em Fahrenheit. Qual é o valor que essa temperatura aparece em Kelvin. Então para saber qual é o valor dessas temperaturas, eu preciso fazer uma conversão. E para isso a gente precisa saber como fazer essa taxa de conversão. Dá uma olhada. Eu vou pegar a distância daqui para cá, vou chamar de B, e essa distância daqui para cá de A. Ora, se todos os corpos têm, se o corpo tem esse mesmo grau de agitação, independente de qual a escala que eu esteja usando, então esse B sobre A em todos eles tem que ser igual. Tem que ser igual esse B sobre A aqui, 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 aqui. Vê como é que fica. O B de Celsius, que é esse amarelinho, é esse cara menos esse. O A de Celsius é esse cara menos esse. Botei aqui, ó. O B de Fahrenheit é esse cara menos esse. E o A dele é esse cara menos esse. Veja, se você quiser, você pode abstrair um pouquinho essa explicação e verificar como é que vai ser a fórmula final. Porém, no vestibular, cai questões relacionadas a isso. E é por isso que eu quero que você entenda como é que funciona isso. É um pouco confuso, mas relembrando, se você tiver dúvida, você pode me procurar qualquer outro monitor, tá? Mas somente retomando, para Kelvin agora, eu vou ter o B de Kelvin é T menos 273 e o A, que é essa medição toda, 373 menos 273. Quando eu simplificar tudo isso, utilizando a matemáticazinha simples, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter isso aqui. A simplificação eu pulei para a gente não poder trabalhar com questões já, mas eu consigo achar isso aqui. Ó. O que significa isso? Suponha que eu tenho 30 graus Celsius e eu quero saber quanto é essa temperatura em Fahrenheit. Então eu substituo 30 aqui e faço tentando achar a temperatura em Fahrenheit como sendo a nossa incógnita. Aldênio, não entendi muito bem. Vê, anota essa tabelinha aqui e eu vou fazer uma questão com você, tá bom? Vê como é essa questão. Com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a... Então, beleza. Se lembra daquela tabelinha que eu peguei para você? De como converter? Vê, eu quero a temperatura em Celsius e quero converter para Kelvin. Então, de Celsius para Kelvin, eu vou escolher esse cara de cá igual a esse cara de cá. Vê como é que fica? Fica assim, ó. Selecionei esse igual a esse porque eu quero saber quanto é essa temperatura em Celsius em Kelvin. Eu já tenho a temperatura em Celsius, que é 250. Vou substituir. Vê como é que fica. Substituir aqui a temperatura em Celsius por 250.
ficou 250 sobre 5, igual a T menos 273 sobre 5. Esse T é a temperatura que eu quero descobrir em Kelvin. Então, ele vai ser a nossa incógnita. Eu posso cortar esse 5 com esse 5 e fico 250 igual a T menos 273. E por fim, a minha temperatura final em Kelvin é 523 Kelvin. Então, basicamente, eu peguei aquela expressãozinha que a gente achou no início, que é importante você lembrar dela, e pensei, olha, eu já tenho esse valor em graus Celsius, quero achar agora em Kelvin, então vou igualar aquelas expressões que eu tinha achado e vou substituir os valores para encontrar. Então foi só uma noção matemática agora, depois que eu já sei como é que funciona essa conversão, beleza? Eu lembro a você, a escala Kelvin ela é absoluta. Então, se por um acaso você achou um valor negativo nela, você fez alguma coisa errada, tá bom? Se você achou valores negativos em Celsius e Fahrenheit, normal. Porém, em Kelvin não é admissível, porque nenhum corpo consegue atingir o zero absoluto. Quem dirá passar desse zero absoluto para baixo, tá bom? Vamos pensar em outra questãozinha agora, relacionada a aquela escala de temperatura. Veja, eu mostrei a você a escala de temperatura em Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Só que qualquer pessoa pode fazer a sua própria escala termométrica. Eu convido a você a assistir um vídeo no YouTube de experimento. Tem vídeos muito curtinhos, de 5 minutinhos, de como fazer uma escala termométrica, que é muito interessante, que você pode utilizar vários tipos de materiais para criar sua escala termométrica. Vê como é essa questão. Um estudante de física criou uma escala grau X, que é essa de cá. Comparada com a escala Celsius, ele obteve o seguinte gráfico, esse gráfico de cá. Qual é a equação de conversão entre as duas escalas? Você lembra que eu disse a você que era importante saber como é que a gente faz a conversão das escalas? Que eu tinha mostrado ali para você? Se você só decorar aquela fórmula, você consegue responder essa questão aqui. Mas se você decorar a fórmula, você não consegue responder esse tipo de questão. E é por isso que eu quero que você entenda como é que funciona aquele processo. Vamos dar uma olhada como é que fica. Eu vou limpar aqui para ficar melhor, tá? Tirei o enunciado, mas lembrando, a gente quer achar a equação de conversão. Vê só. Os pontos fixos, que são os nossos parâmetros, são esses valores destacados aqui, ó. O ponto fixo da escala grau X é 120 menos 40, enquanto o ponto fixo da escala Celsius é 0 e 100. Vê, se lembra que eu mostrei a você aquele B e aquele A? A gente vai pensar da mesma forma. Suponha que eu quero uma temperatura qualquer aqui na escala grau X e quero saber quanto é essa temperatura aqui na escala grau Celsius. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para você entender. Eu tenho uma temperatura em grau X e quero saber quanto é essa temperatura aqui em graus Celsius. Não ficou reto, eu sei, perdão, mas é isso que eu quero saber. Como é que fica? Então, eu vou ter essa noção de B e A também. Lembrando, o grau de agitação molecular é o mesmo. Então é por isso que eu posso fazer B sobre A igual para os dois. Porque a única coisa que eu estou mudando é a maneira como eu faço a medição, tá? Então vamos dar uma olhada. Os pontos fixos a gente coloca como A, que foi que a gente fez a subtração lá. E o B a gente vai colocar como sendo essa distânciazinha aqui, tá? Vê como fica. O A todinho deles é, para grau Celsius, 100 menos 0. Para grau X, 120 menos 40. Só que note, aqui é negativo, então fica menos 40, tá? E a parte do B, que é essa parte de cima, fica como? Ficaria um valor qualquer que eu desconheço, x, deixa eu voltar lá, x menos 40, e um valor qualquer que eu desconheço em C, C menos 0. Fica assim, ó. Beleza? Então, agora, o restante é matemática. C menos 0, C, 100 menos 0, 100, x menos 40, x mais 40, e 120 menos 40, 120 mais 40. Fica assim, ó. E o que eu quero descobrir é quanto é o valor de x na escala em graus Celsius. Então, a minha incógnita aqui em questão é x. Eu também posso isolar C? Posso. Você pode isolar qualquer um dos dois para utilizar a equação de conversão. Lembrando, as duas questões são questões de concurso, então elas têm alternativa, tá? Eu só eliminei elas para não ficar muita informação no slide, tá bom? Mas vamos lá. Simplificando esse cara de cá, vou obter essa forma de cá. 120 mais 40 é 160. Então agora eu vou cortar esse zerinho com esse. Vai ficar aí C sobre 10 igual a x mais 40 sobre 16. Meios pelos extremos. Eu vou ficar 16c sobre 10 igual a x mais 40. Lembrando, eu quero achar a equação de conversão em relação a x, então vou isolar ele. E então, por final, eu fico x igual a 16 vezes c sobre 10 menos 40. Percebam, a física está em você entender
primeiramente, o que é essa noção de temperatura, o que é essa noção de escala termométrica. O restante da questão foi matemática. Então, se você teve dificuldade nesse processo aqui que eu fiz, é uma questão matemática. Se você teve dificuldade de entender como foi que eu comecei isso aqui, é uma questão física. Então, tem que saber diferenciar. Eu tive dificuldade de achar isso aqui, ok, eu estou tendo dificuldade em entender como é a física do negócio, vou procurar um monitor. Eu estou tendo dificuldade em entender isso aqui, ok, eu estou tendo dificuldade na matemática, vou procurar um monitor de matemática. Beleza? Tudo bem? Beleza. Uma outra coisa importante da gente saber é como a gente mede intervalos de temperatura, tá? Como assim intervalos de temperatura, Alden? Antes eu estava interessado em saber uma temperatura qualquer. Uma temperatura qualquer. Agora eu estou interessado em saber um intervalo de temperatura. Por exemplo, antes eu queria saber 30 graus Celsius para Kelvin. Como é que fica? Agora eu quero saber, ora, meu corpo variou 10 graus. Quanto é essa variação em Kelvin? Entendeu a diferença? Antes eu tinha uma temperatura específica, agora eu tenho uma variação de temperatura. Então vê como é que fica. Se lembra daquela noção de B e A que eu botei de novo? Aqui eu chamei de B, que é o que eu quero encontrar aqui, e aqui eu vou chamar de A. B e A tem que ser igual para todo mundo. Então vê, variação de graus Celsius sobre A, que é isso tudo, sobre 100. Variação de grau Fahrenheit, que é o B, sobre 212 menos 32, que é 180, igual a variação em Kelvin sobre 373 menos 273, que é 100. Vai ficar muito mais fácil. Olha como é que fica a variação de temperatura, a expressãozinha que a gente achou. Aldênio, se eu estiver variando 10 graus Celsius, eu posso pensar assim, eu tenho 1 grau Celsius, converto para Fahrenheit, depois pego 10, converto para Fahrenheit também, e aí eu subtraio os dois e descubro a variação em Fahrenheit? Pode. Ou você pode utilizar essa expressão, você pode utilizar das duas formas, tá? Mas essa de cá você está vendo aí que é muito simples. É só uma questão de multiplicação de meios pelos extremos. Vamos pegar uma questãozinha? Antes da gente pegar uma questãozinha, importante. Grau Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin dividido por 5. Ou seja, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Incrível! Guarde isso. Se ele lhe pedir a variação de temperatura de Celsius para Kelvin, você não precisa fazer nada. É igual, tá bom? Então vamos lá. É muito comum associarmos o conceito de deserto a lugares quentes, mas é bom lembrar que, mesmo no deserto como o Saara, as temperaturas variam muito. Durante o dia, a temperatura é muito alta e, durante a noite, a temperatura cai drasticamente. No dia típico de deserto, a temperatura máxima durante o dia foi de 45 graus e a mínima durante a noite de 10 graus. A variação de temperatura nesse dia típico de deserto foi, na escala Fahrenheit, de aproximadamente. Então, beleza, vou pegar aqui aquela equação de conversão de intervalo de temperatura. Você consegue ver a diferença? Aqui, ó, ele está falando explicitamente variação de temperatura. Ele não quer saber quanto foi a temperatura, quanto é 45 graus Celsius em Fahrenheit. Ele não quer saber quanto é 10 graus Celsius em Fahrenheit. Ele quer saber quanto é de 10 graus Celsius para 45 graus Celsius em Fahrenheit. Quanto é essa variação, beleza? Então, o que eu vou utilizar é essa parte aqui, ó. Como eu quero Celsius e Fahrenheit, eu vou utilizar essa parte. Eu esqueço o Kelvin, tá? Então, vou utilizar somente essa expressão. Vê como é que fica. A variação em Celsius é 45 menos 10 sobre 5, igual a variação de Fahrenheit sobre 9. É esse cara que eu quero achar, tá? Ele é a nossa incógnita. Então, 45 menos 10, 35. Então, fica dessa forma. 35 dividido por 5, 7. E, por fim, a variação em Fahrenheit é de 7 vezes 9, que é 49. Beleza? Pá, tem um errozinho aqui. Rapidinho. Vamos consertar esse erro, vamos. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 9, não, é 49. Dá 0 para o professor, dá 0 para o professor. 7 vezes 9 é 63 graus Fahrenheit, tá? Desculpa o erro, pessoal. Infelizmente não vou fazer o corte para não mexer muito na parte da edição do vídeo, mas o que foi que aconteceu aqui? Eu vou multiplicar meios pelos extremos, então eu vou ter 7 vezes 9, e 7 vezes 9 não é 49, é 63, beleza? Então, essa é a sua variação de temperatura na escala Fahrenheit.
Beleza? Tudo bem? Então, valeu pessoal. Essa é a primeira parte do vídeo da gente, que é a parte de termometria. Lembrando a você que já já a gente vai ver essa parte de calorimetria. Eu aguardo você no outro vídeo. Então, até já já, tá?